Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. O tópico é sobre as marcas no geral, marcas de motos. Isto tem-se denotado o reaparecimento de algumas motos, o desaparecimento de outras. Isto tudo um bocadinho assim ao sabor do vento, mediante as euronormas ou as normas europeias, conforme elas vão evoluindo ou não. As motas, cada vez mais, pela minha modesta opinião, parece que as de grande cilindrada cada vez terão mais tendência a desaparecer, de 1000 para cima, principalmente motas desportivas, as ditas Rs, porque já saiu a notícia que a Euro 5 vai ser, a norma Euro 5 vai ser atualizada, em que inclusive algumas marcas já terão dito que determinados modelos irão deixar de ser comercializados cá na Europa. Por esse fator mesmo, porque são motas com uma expressão de venda na Europa muito baixa, que não justificará o investimento de, vou falar aqui, milhões de euros em alterações para poupar umas milésimas de gramas ou uns quantos decibéis, ok, para aqui nós na Europa tentarmos melhorar o mundo inteiro, quando o resto do mundo aquilo que eu vejo é que se está a marimbar para estas ecologias a nível de locomoção e veículos de locomoção, porque realmente fazem-se os acordos, mas os maiores países e os maiores países industrializados, como é uma China, como é uma Índia, como é os Estados Unidos, etc, ok, não se preocupam ou estão-se um bocado a marimbar para este tipo de fator ecológico. O que eles querem é vender. Eles sabem que o público quer é máquinas boas, baratas e que andem muito. Essa é a realidade. Porque se uma pessoa conhece, por exemplo, uma realidade dos Estados Unidos, quem tivesse o carro maior, com o motor maior, a gastar mais, era o rei lá da ilha dele. Essa é a realidade, por exemplo, americana. Porque é que a China demorou tantos anos a entrar com as motas deles na Europa? Porque estavam-se a marimbar para nós, basicamente. Preferiram entrar primeiro nos países periféricos que não querem saber de normas de poluição e de ruído. Fabricavam aquilo tipo, até enquanto podiam fabricar sempre, logo que andasse meia dúzia de meses aquilo estava bom, preço barato, peças acessíveis, a durabilidade era o que era, mas aquilo vendia-se como pãezinhos quentes. A Europa, não estou a dizer que faz mal ou que faz bem, mas por norma é sempre aquele continente nariz de catixa. Qualquer coisinha que lhe suba ao nariz começa logo a espirrar. E nós queremos dar o exemplo de tudo. Não estou a dizer, mais uma vez repito, não estou a dizer que é certo ou que é errado, mas é que com isto há determinadas coisas e há determinados elementos, fábricas,
produtos que começam a desaparecer do mercado europeu, porque o mercado europeu deixa de ser apelativo, ou seja, o investimento que se faz para fazer um upgrade de qualquer equipamento para corresponder a determinada lei europeia não justifica o número de vendas que depois acaba por ter. É isso que acontece. Há determinadas marcas que eu acho que estão a ir de certa forma no bom caminho, estão a apostar em segmentos de sucesso no mercado, como é as trails, como é as motas de baixa cilindrada, que isso nunca irá deixar de persistir. Agora, aqui o meu grande receio é, como aqui já se anunciou que a Yamaha, por exemplo, irá deixar de comercializar a R1 a partir de 2015 na Europa. Por exemplo, como a Hayabusa começa também a deixar de ser comercializada aqui na Europa, como uma Honda, uma R1000RR deixa de ser comercializada aqui na Europa, e muitas mais miles que por aí andem, Kawasaki's miles não sei das quantas, que deixem de ser comercializadas porque simplesmente as marcas não estão para fazer este tipo de investimentos para depois vender meia dúzia de motas, porque não são estas motas, as R's, por mais que se queira, a realidade é que vendem-se poucas, é essa a realidade, as motas vendem-se poucas mesmo. Eu não sei qual será a política das empresas todas, mas, por exemplo, eu vejo muito as chinesas entrar nos mercados com motas de medial trail. Não vejo para já nenhuma chinesa acima, por exemplo, dos 1000 cm3. Nem sei se terão interesse futuramente em comercializar desse tipo de motas. Ou se terão interesse em comercializar esse tipo de motas, vão ter que vir já atualizadas com as novas normas e que eles tenham alguma noção que vai ser para ter poucas vendas. Por exemplo, ainda agora vi, salvo erro, a CF Moto ou a Benelli, vai lançar uma moto muito parecida com a BMW, a K1600 Bob. Eles certamente sabem que nem sei que cilindrada é aquilo, não sei se a cilindrada vai ser 1600, 1200, que cilindrada é aquilo, mas eles sabem que à partida, ao optar por uma cilindrada dessas, só irão lançar a moto aqui na Europa depois de saberem quais são os updates todos desta atualização da Euronorma, certamente, ou se valerá a pena comercializá-la cá. É assim que funciona. Depois vejo Kawasaki's, se calhar será por aí o futuro. Eu aqui atrasado disse muito mal da Kawasaki elétrica, que lançaram duas motas ninjas elétricas, 100% elétricas, com uma autonomia ridícula, com uma velocidade de ponta ridícula, mas quiçá, não sei, seja a única forma das R's poderem continuar nos mercados europeus, por exemplo, não, por aqui, a metê-las full electric, ou então, como a Kawasaki já tem, a híbrida, tem motor a combustão e um motorzinho elétrico. Acho que vai ser, eu estava a dizer muito mal da Kawasaki relativamente a isso, mas cheira-me que para as R's sobreviverem na Europa, vai ter que ser no mínimo motas híbridas, não há volta a dar. Porque eu não estou a ver as marcas a gastar dinheiro a fazer upgrades de outra forma
para vender uma ou duas. Uma híbrida ainda terá o seu apelo. Agora, uma moto 100% elétrica, pá, para já não tem cabimento. Agora, é aquilo que eu digo, a gente muitas das vezes não está a ver o panorama todo, e se calhar é mesmo isso que a Kawasaki já está a pensar, e quando a gente pensa que se calhar eles estão na mão de trás, opá, os gajos se calhar já estão muito à frente. Assim como digo a Kawasaki, opá, se calhar digo Suzuki, etc. Não sei o que é que se vai passar. Sei que o futuro não será muito risonho para as ditas R's, porque as normas cada vez estão mais apertadas e não sei o que é que isto vai dar, sinceramente. Não me cheira nada de bom, e acho que cada vez vamos ver motas híbridas, e as marcas a apostar principalmente nas R's, mas nas middle, como é a Honda 6,5R, a Yamaha já tem também as R7, as R3, as R6, não sei, pá, ir ali para cilindradas mais comedidas, que cumpram, que tenham mais facilidade de venda, porque são preços mais comedidos, e pá, que tirem de mercado essas motas de maior cilindrada, porque pá, além de serem motas caras, para quem as produz, certamente atualizá-las para novas euronormas não ficará nada barato. Ok pessoal, foi só aqui um desabafo, espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like, subscrevam, fiquem atentos para próximos vídeos e tchauzinho!